Olá pessoal, tudo bem? Uma boa noite, a paz do Senhor. Aqui é o pastor, professor Luiz Roldan. Você que já me conhece, prazer estar aqui novamente com você. Você que está me vendo agora a primeira vez, até porque eu estou fazendo essa live e como alguns já sabem, depois eu coloco no meu canal no YouTube. Então alguém pode estar me vendo pelo YouTube ou porque um amigo compartilhou. Então é um prazer também estar com você. Nós vamos falar sobre o que está aí no título desse vídeo. Como escolher uma igreja para congregar. Congregar, estar congregando numa igreja, cultuando junto, fazendo parte da membresia daquela igreja local, é de suma importância. Existe uma discussão pífia, porque a Bíblia deixa muito claro que a importância de congregar, a Bíblia deixa muito claro como é um preceito de Deus, como é uma direção de Deus que cada um tenha parte numa congregação local. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, é bíblico congregar? É o título do vídeo, você pode procurar lá. Então é o seguinte, congregar é de suma importância. Congregar faz parte de você ter o seu crescimento espiritual, você está ali ouvindo uma mensagem, você está ali tendo ensinamento bíblico, você está em comunhão com os irmãos. Outra coisa, você faz parte do corpo de Cristo, então você tem que ser útil para o corpo de Cristo, você tem que ajudar o corpo de Cristo de alguma forma, e você isolado, você não ajuda ninguém. Você foi chamado para servir ao próximo. Se você está isolado, como que você vai servir alguém? Então, tem toda essa circunstância. Porém, congregar também é algo muito sério. Você também não pode congregar em qualquer lugar, porque infelizmente nada é perfeito. A gente sabe disso. Só que existem certos parâmetros para você escolher. Quando você vai congregar numa igreja local, você está agora dentro de uma aliança. Uma aliança com a liderança daquele local, aquela liderança tem uma aliança com você, você tem uma aliança com os próximos. Quando você vai entrar numa aliança, ou seja, num relacionamento, você tem que escolher os relacionamentos que você vai entrar. E existe relacionamento bom, relacionamento ruim, existe possibilidades boas, possibilidades ruins. Então você vai ter que escolher aonde vai congregar. Hoje a gente vai ver muita gente falando que você tem que congregar onde tem um grupo de louvor muito bom. Eu já vi gente falando, eu vou congregar na igreja tal porque lá eles têm CD gravado. O cara nem tocava para dizer que era interesse de aparecer na banda. Mas não, ele só queria estar num local numa igreja que tivesse CD gravado. Isso não é critério para você escolher um local. Eu vou para ali porque ele tem muita gente. Aí eu vou para ali porque a igreja ali é bonita. Não. Quando você vai escolher um local para congregar, primeira coisa que você deve fazer é sim pedir orientação ao Senhor. O Senhor vai te dar sinais, o Senhor vai falar contigo, enfim. Só que assim, eu creio em revelação, eu creio nos dons, na continuidade dos dons, mas nem tudo o Senhor vai te revelar através de revelação ou visão, etc. Tem coisas que você tem que analisar. Infelizmente, quando a gente toma um passo muito rápido em escolher, em congregar numa igreja, a gente pode negligenciar algumas coisas a serem observadas. Como assim? Primeira questão, você já reparou que acontece muito de você chegar numa igreja, a liderança te receber, mas ele pergunta quem é você, de onde você veio, qual é a sua história. Principalmente se você tem um cargo ministerial. Mas por que a gente não faz isso com a liderança? Vem cá, qual é a sua história, pastor? Como é que você chegou aqui? Como é que é seu pensamento? Como que é a sua filosofia de trabalho? Como que você vê o modo de guiar a igreja? O senhor caiu aqui de paraquedas? O senhor se preparou? O senhor tem uma trajetória? São coisas que têm que ser observadas. Quando a gente vai olhar outras situações, eu vou escolher uma igreja para congregar. Então eu tenho que escolher uma igreja que ela seja
mais próximo possível da Bíblia. Por que eu vou falar o mais próximo possível? Lembre, a igreja local é feita de pessoas. Pessoas são falhas. Pessoas erram. Então você não vai achar uma igreja perfeita, tá? Não estamos aqui para te enganar. Mas ache uma igreja que fale sobre Cristo, sobre salvação, sobre vida cristã, sobre transformação, entendeu? Então ache uma igreja que ela pregue isso. E não que você tenha que uma igreja que prega um Deus porteiro. Você conhece o Deus porteiro? É que ele só serve para abrir porta para você. Isso não é pregação bíblica. Então, ache uma igreja que pregue Jesus Cristo, que pregue mudança, santificação, que pregue salvação, que pregue transformação de vida. Isso é uma igreja que você deve procurar. Outra coisa, o que vai acontecer? Procure uma igreja onde as pessoas se dão bem. Panelinha não é de Deus. A Bíblia diz que nós somos um corpo é unido. Quando você tem um grupinho aqui, um grupinho ali, outro grupinho que não se dá, outro grupinho que não se dá com mais quem, alguma coisa tem errada. Porque isso não é um corpo, isso é um vale de ossos secos, um pedaço para cada lado. Não tá legal. Outra questão, procura uma igreja que as pessoas são bem tratadas, independente da sua condição socioeconômica. Independente se ela tem mais ou menos dinheiro, independente do dízimo que ela dá, independente se ela é outra coisa. Procura uma igreja que não tenha nepotismo. O que é nepotismo? Só é ajudado, só tem espaço para fazer as coisas, ou se precisar de uma ajuda, ou há um tratamento diferente para a família do pastor ou seus amigos. Procura uma igreja onde todo mundo é tratado igual. Seja na cobrança, seja no tratamento. Seja na cobrança ou seja nos direitos. Então você tem que procurar essa questão. Outra questão. Procure uma igreja que tenha escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical forte. Forte. Porque infelizmente tem muita escola bíblica dominical que desculpa a palavra, mas um conhecido meu falava isso, que era água de salsicha. Não tinha efeito. Então, quando você vai chegar nisso, você vai ter que ver a situação. Uma igreja que tem uma escola bíblica forte. Quando nós vamos olhar para essa situação, você vai ver que a igreja primitiva dava muito valor ao ensino. Até o segundo século se dava muito valor ao ensino. A reforma protestante trouxe de volta esse valor ao ensino. O movimento pentecostal, na sua origem, um dos pilares era a valorização do ensino da palavra. O movimento pentecostal nasceu dentro de uma sala de seminário teológico. Outra coisa, procure uma igreja onde você vai ver que as pessoas valem mais do que tijolo. Eu costumo dizer, uma fachada linda de igreja é muito legal, mas ela só pode ser linda quando eu já venho investindo nos membros. Porque a igreja é formada de pessoas e não de tijolo. Então aqui o pessoal está falando comigo, a paz do Senhor a todos, tá bom? Tá aqui a Cida, a sua filha, a Thay, tá aqui também o Gilson falando algo aqui muito interessante. É difícil achar, difícil achar. Ismael falando aqui do Vale dos Ossos Secos, que eu usei aqui o exemplo. Então você vai chegar numa realidade que tem que haver uma preparação. As pessoas têm que ser preparadas, treinadas para dar aulas na escola bíblica, para o ministério de louvor, para o evangelismo. Daqui a pouco eu vou falar do evangelismo. A paz, pastor Jorge. Então você tem que ter uma preparação para pregação. Não é pegar o sujeito, toma o microfone aqui. Aí o cara vai lá,
bem. Às vezes ele tem até algo de Deus para falar, mas ele está sem treinamento, ele precisa ser treinado. Aí ele fica nervoso. Aí é uma brincadeira aqui, mas é por isso que daqui a pouco o cara chega assim, não, porque o Salomão quando foi para a Cova dos Leões, aí você fica, meu Deus, Salomão na Cova dos Leões, é porque o cara tá nervoso. Que ele não teve uma preparação. Então você pensa o seguinte, a mesma coisa, procure uma igreja que tenha liderança boa forma líderes. Entendeu? Liderança boa faz você crescer. Uma coisa, então ele vem te dar agora uma escola bíblica forte, ele vai te dar treinamento, ele vai te cobrar compromisso, ele vai te cobrar seriedade, mas ele também vai estar lá, ó. Outra coisa, procure uma igreja onde a liderança abrace você, como eu falei, independente da classe socioeconômica, mas que tá lá para te ajudar, que tá lá para tipo assim, fulano, tu errou, mas senta aqui, cara, não é assim, ó, é por aqui, vai por ali, vem assim, e ele vai te instruindo, como a Bíblia fala, que aos mais velhos a gente trata como um pai, aos mais novos como um filho. Então precisa existir essa questão. Outra coisa, que o Gilson está falando algo muito interessante. Pior que o cara que está nervoso é o papagaio de pirata. O que é o papagaio de pirata? Ele, ao que eu entendo, pelo que o irmão está falando aqui, é aquele que repete tudo que ouviu. Ele não monta uma mensagem, ele não estuda a mensagem, ele ouviu uma mensagem de alguém pregar, ou então ouviu um YouTube e repete. Isso por quê? Porque não há uma preparação. Não há uma orientação do estudo. Então isso tudo conta. Então são coisas que você precisa ver na hora de procurar, ver um local para você congregar. E eu tenho aprendido o seguinte, vamos com calma. Não deixe de estar cultuando. Não deixe de, num certo momento, ver aonde você vai congregar. Mas não saia desesperado com as primeiras impressões que você tem, porque você pode deixar o coração falar mais alto, e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, e aí você congregar num lugar que não é muito legal, não vai ser bom para sua vida, tá? Então perceba isso, onde tem um louvor bom, um louvor cristocêntrico, uma palavra boa, uma boa atenção ao ensino, à escola bíblica dominical, onde você seja preparado, treinado, onde tem evangelismo. Como que a igreja é evangélica se não tem evangelismo? Não existe isso. Então tem que ter um evangelismo, tem que ter esse amor, esse fervor por ganho de almas. Então, aonde tem a gente para te dar ajuda. 1 Coríntios 13 não fala de amor homem e mulher, tá? Fala do amor da igreja para com os da igreja e com os próximos, enfim. Quando diz assim, o amor tudo suporta, a palavra de suportar ali dá suporte. Igual uma mão francesa sustenta uma madeira para fazer uma prateleira. Então ali a gente aprende que um tem que dar suporte ao outro. Vá para onde você encontre suporte, onde você encontre apoio, onde você encontre tratamento, onde alguém te chame a atenção quando você errar, quando alguém entenda que você também precisa de apoio, alguém que você também precisa de acompanhamento, que você precisa de treinamento, de crescimento, de instrução, de palavra, de ensino, de um culto avivado, que você precisa sentir a presença de Deus. Isso são coisas que você precisa perceber quando você for escolher um local para congregar. E não deixe de congregar. Ah, mas aqui tem aquele erro, aqui erros, tirando a questão de mau caratismo e heresia. Mau caratismo é assim, uma coisa muito, muito séria, né, gente? E assim, algumas heresias pregando. Isso aí é coisa que você não tem que estar no meio. Então, mas quando você vai chegar
em ter alguns erros, algumas falhas, coisas menores, a igreja não é perfeita, porque ela é formada de gente imperfeita. Só seremos perfeitos quando nosso corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade. 1 Coríntios 15. Então, então você vai chegar nessa realidade aqui. O Gilson está falando aqui sobre o evangelho adaptado. Isso eu já falei sobre a questão da pregação um pouquinho antes. Obrigado, Gilson. Então são essas coisas, tá, gente? Eu não quero aqui fazer um vídeo muito longo. Eu estou terminando. Depois eu vou botar lá no canal do YouTube. Vai ficar disponível aqui no meu perfil. Dá um curtir, compartilha para os seus amigos. A ideia é ajudar, a ideia é orientar, para que a gente possa ver os lugares melhores para a gente congregar. O Senhor vai nos dando a direção, mas a gente tem que ficar de olho aberto, porque nem tudo o Senhor revela, nem tudo Ele dá visão, revelação. Às vezes Ele vai colocar as situações na nossa frente, a gente tem que observar, para que a gente não vá com a emoção, tá? Então eu fico aí, deixo essa tentativa de ajuda para você, e que Deus abençoe sua vida. Curte e compartilha, tá? Meu canal no YouTube, põe lá Luiz com S Roldan, R-O-L-D-A-N. Se você jogar Luiz e o número 7 Roldan, você já vai achar o meu canal, tá bom? Deus abençoe sua vida.